Graça e paz, povo de Deus. Nós vamos adorar o Senhor. Nós vamos aprender um pouco mais do nosso Deus nesta noite. Eu convido você a fechar os teus olhos. Nós vamos falar com o Senhor. Vamos bendizer o seu santo nome. Deus eterno, nós te louvamos pela oportunidade que o Senhor nos dá de aprender um pouco mais de ti. A Deus, agora toma o teu lugar entre nós. Fala conosco de uma forma poderosa. Precisamos ouvir tua voz. Ministra o nosso coração. A Deus, apressa os passos daqueles que se propuseram tomar parte conosco. E que possamos juntos bendizer o teu santo nome. Fica à vontade, prepara o nosso coração e a nossa mente. E fala conosco nesta noite em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós vamos abrir a palavra do Senhor. Salmo de número 150. Salmo de número 150. Diz assim a palavra do Senhor: louvem a Deus no seu templo, louvem o seu poder que se vê no céu, louvem o Senhor pelas coisas maravilhosas que tem feito, louvem a sua imensa grandeza, louvem a Deus com trombetas, louvem com harpas e liras, louvem o Senhor com pandeiros e danças, louvem com harpas e flautas, louvem a Deus com pratos musicais, louvem bem alto com pratos sonoros. Todos os seres vivos, louvem o Senhor. Aleluia. Louvai ao Senhor. Nós vamos louvar o Senhor neste momento. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade mim. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade mim. assim, Senhor, Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Vem para brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. meu primeiro amor, O meu primeiro amor. Glória a Deus. Salmo 139. É 50, pessoal, vai ter outro. Salmo 139. Vai ficar ali perto. Salmo 139,
Diz assim a palavra do Senhor: Ó Senhor Deus, tu me examinas e me conheces. Sabes tudo o que eu faço. De longe conhece todos os meus pensamentos. Tu me vês quando estou trabalhando e quando estou descansando. Tu sabes tudo o que eu faço. Antes mesmo que eu fale, tu já sabes o que eu vou dizer. Estás em volta de mim por todos os lados. Me proteges com o teu poder. Eu não consigo entender como tu me conheces tão bem. E o teu conhecimento é profundo demais para mim. Aonde posso ir a fim de escapar do teu espírito? Para onde posso fugir da tua presença? Se eu subir ao céu, tu lá estás. Se descer ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu voar para o Oriente e for viver nos lugares mais distantes do Ocidente, ainda ali a tua mão me guia e ali tu me ajudas. Eu poderia pedir que a escuridão me escondesse e que em volta de mim a luz virasse noite. Mas isso não adiantaria nada, porque para ti a escuridão não é escura e a noite não é tão clara, e a noite é tão clara como o dia. Tu não fazes diferença entre a luz e a escuridão. Tu criaste cada parte do meu corpo. Tu me formaste na barriga da minha mãe. Eu te louvo porque deves ser temido. Tudo o que fazes é maravilhoso. Eu sei disso muito bem. Tu viste quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo. Tu me viste ainda antes de eu ter nascido. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Ó Deus, como é difícil entender os teus pensamentos. E eles são tantos. Se eu os contasse, seria mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Ó Deus, como eu gostaria que tu acabasses com os maus. Gostaria que os homens violentos me deixassem em paz. Eles falam mal de ti. Contra ti falam coisas ruins. Ó Senhor Deus, como odeio os que te odeiam, como desprezo os que são contra ti. Eu os odeio com todas as minhas forças. Eles são meus inimigos. Ó Deus, examina-me e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum pecado e guia-me pelo caminho eterno. Palavra do Senhor. Certo de que não há como se esconder de Deus. Não há como fugir do Senhor. Nós confessamos ao Senhor os nossos pecados. Nós reconhecemos que dependemos do Senhor. Nós vamos pedir perdão ao Senhor pelos nossos pecados. Eu peço à presbítera Sileuza, que peça ao Senhor que nos perdoe os pecados. Pai de amor, Pai eterno, Deus, nós viemos diante de Ti, ó Pai, te pedir perdão, Senhor. Perdoa, Deus, os nossos pecados, limpa o nosso coração. Deus, em nome de Jesus, Senhor, que possamos, ó Deus, sentir, Senhor, que o Senhor está bem presente. Amém. Deus, que o Senhor tem interesse, Senhor, em nós. Tem interesse em mudar, Senhor, a nossa vida, mudar os nossos corações, mudar as atitudes, Sim. mudar os pensamentos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, nós clamamos por Ti, Senhor, ajuda do alto, Pai. Amém, Deus. Porque sem Ti, Senhor, nada nós podemos fazer. É, Deus. Nós te pedimos perdão, Senhor. Amém. Perdoa os nossos pecados. Perdoa o nosso pecado, Senhor, como igreja do Senhor. Amém. Como comunidade de Cristo. Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos, limpa o nosso coração. Limpa a nossa mente, Senhor. Amém. Que possamos agradar a Ti no falar, no pensar, no agir. Para a honra e glória do Teu nome, Pai. Que nós te agradecemos e tomamos posse do Teu perdão em nome de Jesus. Amém. Amém, Deus. Glória a Deus. Nós temos oportunidade de aprender e aprender no sentido pleno da palavra.
Aprender como sobreviver é a primeira coisa, diante de uma pandemia. Depois de sobreviver, aprender como ser e fazer discípulo diante do contexto que vivemos. Eu sei que nem todos têm familiaridade com tecnologia. É um processo de aprendizado nesse sentido também constante. E eu sei que é um baita desafio. Eu conversava com minha esposa e dizia, olha amor, vai ter que ter um pouquinho de paciência. Aos poucos, até as pessoas se acostumarem e a gente poder estar avançando e retomando aquilo que a gente já está habitual a fazer. Mas enquanto isso, nós precisamos caminhar. E hoje nós vamos aprender, eu trouxe um pouco daquilo que é a base para a nossa vida. Imagine o seguinte, Jesus chamou eu e você. Ele chamou homens e mulheres, e aí a gente diz sim para o Senhor. E depois que eu digo sim, e agora, o que eu faço? E aí então a gente aprende meia dúzia então de doutrinas ou de versículos, e aí somos batizados, e aí então somos lançados no hall de membros de uma igreja, e aí, então como é que funciona agora? Tem ali um grupo de oração, tem ali a música, tem a diaconia, tem isso, tem aquilo, veja onde você mais se identifica e vamos ver como você vai se encaixar. Sim, como será de agora em diante? E lá na frente somos desafiados a assumir ministérios na vida da igreja. Ou a gente assume cru, ou então a gente assume nos trancos e barrancos pela fé e vamos então aprendendo no dia a dia. E olhando para Jesus, o que eu consigo ver é que Jesus teve o cuidado de treinar os discípulos. Ele teve a disciplina de chamar, e uma das coisas extraordinárias é que em João 15,16, ele diz, não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês, para que vocês possam ir e dar fruto, e que o vosso fruto permaneça. Já vem a primeira coisa que me chama a atenção. Ele diz, não foram vocês que me escolheram. Talvez um grande equívoco seria então justamente essa compreensão de que eu simplesmente escolhi seguir a Cristo. E quando eu sou Senhor da história, eu administro a agenda. Quando eu sou soberano e Deus não é soberano, eu determino quando eu vou me envolver. Até que nível, até que ponto eu vou me comprometer com o reino e com a obra do reino de Deus. Mas quando eu ouço de Jesus, não foi você que me escolheu, não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi. Quando você disse sim, você respondeu a minha chamada, mas eu decidi escolher você para uma missão nobre, que está além do seu merecimento, que está além da sua capacidade, mas eu decidi escolher você. Então assim, aprender de que caminhar com Jesus, primeiro, tem a ver com o chamado. Jesus nos escolheu, e nos escolheu não para a gente ficar ocupando o banco, a cadeira de uma instituição, de uma igreja. Nos chamou para então levar uma boa notícia ao nosso semelhante, o evangelho da salvação, o resgate de Deus. Então perceba que fomos eleitos, escolhidos por Deus para uma missão. E aí sim, aí eu consigo entender por que Jeremias diz que não conseguiu se livrar de Deus, que ele o seduziu, que ele o envolveu de tal forma que ele não conseguiu vencer, mas Deus o venceu e ele obedeceu até as últimas consequências. Amém, Jesus. Então o chamado eficaz, o chamado de Deus, ele é revelado de fé em fé. E ele vem pela pregação do Evangelho, porque a fé vem pelo ouvir. E esse ouvir é trabalhado pelo Espírito Santo, que faz brotar do coração humano, aleluia, o que então John Wesley chama do aquecer do coração. Aquela chama que você inquieta, você levanta, você vai para um lado, vai para outro, algum segura no banco, fala, não faz apelo não que eu não vou. E aí olha para um lado, olha para outro, parece que todo mundo está olhando para você, e você começa a ficar muito inquieto, e dá um jeito de tomar uma água, dá um jeito de fazer alguma coisa. Enfim, por quê? Porque aquilo começa a arder dentro de você, porque Cristo te chama. Amém, Jesus. E chega uma hora que é irresistível. E chega uma hora que quando você se percebe, você está no altar. Quando você percebe, você já está em prantos. Quando você percebe, o Espírito já te tomou de tal forma que você não consegue findar aquela noite, aquele dia, sem dizer, sim, eu entendi, eu não aguento mais, eu quero, eu preciso, Jesus. E é justamente isso que nos traz aqui para aprender, mesmo essa impessoalidade que é a tecnologia. Mas o que Deus tem colocado no meu coração é a gente voltar aos rudimentos da fé.
a base, e a gente colocar a pedra angular no devido lugar. E então nós não vamos inventar a roda, mas nós vamos no passo a passo. Jesus chamou para caminhar. E a ideia, a proposta é seguir o padrão de Cristo. Segue-me. Sede então meus imitadores, como eu sou de Cristo. E assim, Paulo nos ensina a ousar desta forma e continuar a missão de Cristo. Nesta noite nós vamos aprender sobre as bases da igreja, para que a gente consiga mergulhar, para que a gente consiga desenvolver. Muitas vezes, e eu tenho ouvido ao longo do tempo, não quer dizer que eu já estou com os meus 100 anos ainda não, mas assim, na minha caminhada de igreja e de ministério ordenado, pessoas muitas vezes dizem, olha, eu vou à igreja há tantos anos, e que a escola bíblica dominical, e que os cultos da palavra já se tornaram até repetitivos alguns textos. Quando vem pregar, eu olho quem é o pregador, porque eu já conheço de cor salteado. Está algo repetitivo. Parece que a gente não tem uma carreira cristã, não há um currículo, não há uma proposta de crescimento. E a gente precisa então de um movimento espetacular, de alguma coisa que dê uma sacudida, de um cardápio diferente, porque a rotina já tomou conta. Então precisamos olhar para o modelo de Cristo. E o modelo de Cristo é um modelo de chamado, consolidação, que se dá no treinamento do caminho e envio. Então nós temos chamado, treinamento, e aí acontece a consolidação e envio, que é a multiplicação. Então eu diria chamado, treinamento e multiplicação. Fora disso, a gente começa a repetir as mesmas coisas. E aí vai sobrar murmuração, vai sobrar disse-me-disse, vai sobrar outras coisas. E não obediência, e não crescimento, e não a razão de existir da igreja, que é Cristo, que é o Evangelho, que é a missão. Então nós vamos nesta noite aprender sobre a palavra, e nós vamos ler. Vou pedir, por favor, abra em Gênesis 1, de a presbítera Sileuza, Gênesis 1. E nós vamos hoje destacar os pilares da grande história, da verdadeira história da origem de todas as coisas e da salvação. Gênesis 1. Eu quero que leia Gênesis 1, por favor. A criação do universo e da raça humana. No começo, Deus criou os céus e a terra. Deus, nós queremos ouvir a Tua voz. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Por isso, Deus, esconde-me atrás da cruz do Calvário. Que diminua eu, reverendo Natanael Rocha, e que cresça Tu, ó Cristo, pela ação do Espírito Santo. Toma cativa a minha mente, o meu coração, unge os meus lábios, o meu ser, e dá-me palavra de sabedoria, de poder, de salvação, de cura, de restauração, palavra de vida, em nome de Jesus. Amém. A palavra desta noite são os fundamentos da igreja, mas eu diria a verdadeira história da origem de todas as coisas e da salvação. A Bíblia diz em Gênesis 1, os 2 primeiros capítulos, nós temos então 2 fotografias do mesmo evento, a criação. E no primeiro relato, na primeira fotografia, na primeira descrição, fala então de uma criação ordenada. Deus então cria, do primeiro ao 6º dia, de uma forma muito disciplinada, dentro de um planejamento divino, porque ao final do dia ele faz a checagem do padrão de qualidade, e a Bíblia diz que viu Deus que era bom. Houve tarde e manhã, e aí segue a contagem dos dias. E então Deus vai criando todas as coisas, até que em Gênesis 1:26, no 6º dia Deus decide então criar a raça humana, o ser humano. E o que está escrito aí? A presbítera já está com a Bíblia aberta. Gênesis 1:26.
Aí ele disse: agora vamos fazer os seres humanos que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens e sobre os animais que se arrastam pelo chão. No sexto dia, Deus decide criar o ser humano, e esse ser Deus elege como seu representante a coroa da criação. Nos versos 27 e 28, Deus delega a esse ser não apenas a responsabilidade de povoar com a raça humana, mas também de dominar sobre toda a criação e administrar aquilo que Deus havia criado. E é interessante que a Bíblia diz que Deus, ao criar, no sexto dia o ser humano, ele cria conforme a sua imagem e semelhança. Ou seja, Deus cria alguém com qualidades parecidas com a dele. Por exemplo, por excelência, a razão, a inteligência, a capacidade de criar, não a partir do nada, porque quem cria a partir do nada ou a partir do caos é Deus. Quem coloca ordem no caos é Deus. Quem cria a partir do nada é Deus. Mas o ser humano, ele cria a partir daquilo que Deus criou. E é interessante que nós chegamos e percebemos que Deus no sétimo dia ele descansa. E o sétimo dia, então, Deus olha tudo o que ele fez. E para nós, cristãos, protestantes, o sétimo dia não é literalmente o sétimo dia como nós contamos o sábado em si, porque historicamente o nosso Cristo no sábado estava ainda sepultado. O sétimo dia para nós é o domingo, é o dia da vitória, não é o dia da morte, é o dia da ressurreição. E nesse dia, pelo calendário, pela organização ocidental, em geral, é o dia da folga, é o dia da família, é o dia que você tem do ócio. E esse dia é o dia do Senhor. É o dia que você deve contemplar a obra das suas mãos. Amém, Jesus. É o dia que você deve, então, celebrar com a sua família. E, ao mesmo tempo, celebrar o ócio. Simplesmente não fazer nada. Isso já é muita coisa. Ou seja, o descanso também é pedagógico, é terapêutico e é necessário, o ócio. Agora, é interessante que Deus, ao olhar, ele traz um padrão para nós de organização para que a gente consiga, durante 6 dias, a gente trabalhar, enfim, e é por isso que a gente chega lá em Eclesiastes, eu abro um parênteses aqui, onde o Senhor diz, através do sábio, que há tempo para todo o propósito debaixo do céu. E aí, quando você ouve um cristão, um servo de Deus, dizer que não tem tempo para a família, não tem tempo para Deus, que está sem tempo, um dia tem 24 horas, e ele quer aumentar para 30 porque não dá conta em 24, enfim, ele já envelheceu 10, 20 anos, além daquilo que ele tem registrado, porque a sua ansiedade, as suas inquietações, os seus compromissos e preocupações, o consume de tal forma, está a consumi-lo de tal forma, que ele não tem energia quando chega em casa. Eu já passei por momentos assim na minha vida. E minha esposa é testemunha. E minha filha muito pequena testemunha disso. Mas isso não é vida. A vida que Cristo propõe é vida abundante. É você ter condição de trabalhar racionalmente. Você produzir o necessário e Deus então multiplica as suas sementes. E você ter o ócio, ter o momento também de estar com a sua família. Ter o momento de desfrutar o fruto do seu trabalho. Ter o momento então contemplativo, como Deus assim nos dá o exemplo. Ter o momento então de agradecer ao Senhor com toda a sua família. E no nosso caso, em geral, é o domingo. O que eu quero chamar a atenção é que quando Deus cria, segundo a palavra do Senhor, Gênesis 1 e Gênesis 2, Deus cria num padrão de qualidade, de perfeição. E eu quero chamar a atenção que em Gênesis 1, Deus cria todas as coisas. Nos 2 primeiros capítulos, Deus cria com um padrão de qualidade e coloca o ser humano como seu representante. Em Gênesis 2, 16 e 17, Deus faz uma aliança com a raça humana. Eu quero chamar a atenção nesse segundo momento, porque em Gênesis 2, 16 e 17, Deus faz um acordo com o ser humano e diz, olha, de tudo que eu fiz, de tudo que eu criei, de toda árvore que dá fruto, vocês podem comer. Mas da árvore que eu coloquei no meio do jardim, dela vocês não devem comer, porque no dia que vocês comerem, certamente vocês morrerão. Deus fez um acordo com a raça humana. Ou seja, tudo que eu fiz está em vossa mão, em vossas mãos. Mas vocês precisam então observar o acordo.
Mas eu quero seguir para o passo 3. Deus criou tudo perfeito, Deus estabeleceu aliança com os primeiros seres humanos, com Adão, com a sua mulher ali representada. Mas o capítulo 3 diz que o pecado entrou na história da humanidade a partir da desobediência do ser humano. A velha serpente, ali representando então o próprio Satanás, a serpente que encantou, que atraiu, que iludiu, que enganou e que vendeu a ideia de que o ser humano poderia ser igual a Deus. Então o desejo de ser igual a Deus foi maior do que o acordo firmado com Deus. Quem quebrou a aliança não foi Deus. Quem quebrou a aliança foram os seres humanos. Sendo assim, a partir dali todos pecaram, porque nascemos com DNA pecaminoso. Dos nossos antepassados, dos nossos ancestrais que pecaram. E segundo o final de Gênesis 3, a raça humana foi expulsa do Éden para não tomar da árvore da vida e não comer do fruto. E então Deus os lançou fora da sua comunhão por causa do pecado, da desobediência, da rebelião. A partir do pecado humano, todo tipo de desgraça e sofrimento passou a reinar sobre a raça humana e sobre toda a criação. Não por acaso o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que a natureza geme, chora, em outras palavras, aguardando o dia da salvação, aguardando o dia da redenção. Ou seja, há sinais de morte em toda parte, há sinais de pecado, ou seja, a mancha do pecado em toda a criação. Logo, todos foram lançados à condenação eterna. Mas em Gênesis 3,15, aí vem o plano de Deus. Quando Deus então percebe que a raça humana, no uso do seu livre-arbítrio, no primeiro grande momento da sua capacidade de escolha, ele escolhe a pior parte. Ele toma uma decisão drástica, terrível, que o leva à condenação. Toma a decisão de ouvir a Satanás. Toma a decisão da desobediência. A partir daí, a morte, doença, sofrimento, todo tipo, guerras, injustiça, tudo que não presta, passou a reinar. Deus não lançou o ser humano, não entregou a sua própria sorte. Deus estabeleceu um plano de resgate. E disse ainda no Éden, depois do ser humano pecar, que da mulher nasceria um descendente, que iria pisar a cabeça da serpente. E a velha serpente iria ferir o seu calcanhar. Satanás iria ferir o calcanhar. Mas o filho do homem, esse descendente, iria vencer a velha serpente. Como a palavra registra, no tempo de Deus, nascido de mulher, ele então vence na cruz. Ele vence a morte, ele vence Satanás, ele também consuma a sua vitória sobre o pecado, e ao terceiro dia, ele ressuscitou. Ferido foi 3 dias, enfrentou a morte, mas ao terceiro dia, pisa na cabeça do diabo, ressuscitou para a nossa alegria, para a nossa salvação. Então hoje eu quero deixar, nesse começo, esse alicerce para que a gente consiga construir. A história da salvação, a história de todas as coisas, começa com a decisão soberana de Deus de criar todas as coisas, de trazer à existência o que não havia, mas estabelecer com a sua imagem e semelhança uma relação de comunhão, um acordo, uma aliança adâmica, e disse: olha, se vocês obedecerem a mim, essa árvore no centro não é o fruto em si, mas é símbolo de obediência. Se vocês permanecerem em obediência, vocês terão a vida eterna, e tudo que eu fiz é de vocês. Mas no dia que vocês escolherem a rebelião, o pecado, a desobediência, vocês enfrentarão a morte e toda a consequência que vem a partir do pecado. Deus veio em nosso resgate, já lá no princípio, quando ele disse: da mulher nascerá um descendente, que vai pisar na cabeça da serpente. Ela vai ferir o seu calcanhar, mas ele vai pisar na cabeça, ele vencerá. Eu quero parar por aqui hoje e dizer o seguinte, que a história começa com Deus criando todas as coisas. A história marca que o livre-arbítrio foi usado de uma forma plena, mas foi usado de uma forma para se afastar de Deus. Toda a raça humana está contaminada pelo pecado.
Paulo diz que Deus olhou do céu à terra e não viu um justo sequer. Não viu um que praticasse a justiça. E aí Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus veio em forma humana, como Paulo descreve. Ele mesmo sendo Deus, se esvaziou, tomou a forma de servo, humano, e então assumiu a humilhação em condição humana, e foi fiel ao plano de resgate, ao plano de salvação, pagou o meu pecado, o teu pecado, e foi até a cruz, e cravou, como diz Colossenses 2, 14 e 15, na cruz, a nossa dívida, a dívida que nos condenava, para que pudéssemos então ter livre acesso em Cristo. Receba nesta noite esse fundamento da vida, a verdadeira história. Deus nos criou para viver com Ele eternamente. O pecado criou um abismo, mas Deus enviou resgate. E todo aquele que nele crê será salvo. O teu sim ao ouvir a palavra do Evangelho, o plano de resgate de Deus, ao dizer: Senhor, eu entendi, eu preciso voltar para a casa do Pai, eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador. Quando você diz isso, você entra em comunhão com o Eterno. Quando você diz isso, você recebe o resgate de Deus por mim e por você. Nós vamos orar neste momento. Deus, obrigado, Pai, porque nós não falamos de coisas filosóficas, não quer dizer que não sejam importantes. Cada coisa, cada ciência tem o seu lugar, tem a sua hora, tem a sua importância. Mas falamos da simplicidade, mas ao mesmo tempo de algo, Pai, por excelência extraordinário, da grandeza de Deus, da verdadeira história, da origem de todas as coisas, a grande história da salvação. E aqui, Pai, nos encontramos e pedimos o Teu Espírito Santo que aplique o nosso coração, o coração de quem toma parte conosco nesta celebração, para que esta palavra, o Evangelho da salvação, o resgate de Deus, Jesus Cristo, a ação soberana de Deus de vir até nós e construir o caminho, como disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Pai, que possamos ao ouvir esta palavra entender, que todos possam entender ao ouvir esta palavra e possam dizer: Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, eu me arrependo então da minha incredulidade, eu me arrependo, eu cansei de viver para mim mesmo, eu coloco a minha vida em Tuas mãos, me ajuda e me ensina a viver como Tu queres, como discípulo de Jesus, como servo do Deus Altíssimo. Senhor Jesus, entra na minha vida, faz de mim